Aí, como tu não percebe? Me diz, o sistema só concebe a sua própria diretriz. Desvaloriza professor e demite diretor, emite decreto vapor, o interventor que inventou mais ideia, papo de doutrinação, 3 pilares da nação, Deus, família e educação, só que nós nem tem noção dessa manipulação democratizada pela televisão. Se tu não pega a visão do olho que vê atrás de você, não vai entender que ele conta uma história por outra versão. Tem uma versão a esses livros que não livram, pelo contrário, prendem. Já reparou que eles não vendem? Assim que se aliena, grátis igual antena pra tu assistir o da Atena. A ignoratização é um projeto em andamento e a privatização só aumenta o sucateamento. Lamento, a situação é crítica. Caralho, Mano Brown, essas escolas parecem política. A rotina é o ringue, eu só me canso. Tudo lá me estressa, não tem rima, não tem swing, não tem balanço, não tem nada que me interessa. Peça informação, mas nem sempre acredite. Estudar com disciplina é o que eles não ensinam. É a metodologia do medo. Quem não se desespera, dá pra contar no dedo. Já em caso de assédio, o inspetor do prédio diz: espera, volta amanhã cedo, merecedor da sua nota. Só assim eles te notam, mas cuidado onde tu bota teus pés. Tem uma pá de menor querendo a maior nota, só que eles não notam que Crivella também é 10. Dessa novela só sobra sonhos frustrados, estudantes embalados num uniforme sufocante. Até tem código de barra, isso te prende no controle absoluto. Ah, se vocês soubessem que eles te veem como produto, tu é um mero número na catalogação. A sua conformação é minha confirmação. Os oprimidos são o que são, pois nem sabem quem são. A tradição da palavra valorização, não esse controle de corpos postos no mecanismo de robotização. Indução ao não, tabus abusivos, os problemas relativos com só uma resposta é a dilaceração da imaginação. A educação não pode te prender, senão tu vai ter um desprazer em aprender, querendo provar o que não sabe. Abre essa cebola, é só o que te peço. O sucesso tá no processo e esse é infinito. O aprendizado é uma troca que parte do afeto. Não acerta nem bonito, tem que ser pluriversal. Aí o dogmatismo some, mas como alguém foca com a família na fome, doado pelo cabelo, jeito, nome. Aluno preto passa em branco no banco da última fileira, com nota vermelha porque falou besteira, correndo nessa esteira e eles só te deixam pra trás. Aliás, dão mais valor pra quem sabe mais. Aqui explano minha dor, o plano deles é fazer a gente continuar sem saber, e pra isso tem que ter uma paz de queridinho do professor. Esse é o mundinho do opressor. Pressionou tanto o menino com a avaliação, esqueceu do ensino. Na hora do intervalo, alguém acionou o sino, mas ele não tinha nada pra comer, a merenda acabou. Quando tocava o hino, era obrigado a se esconder, só pra não ouvir aquela letra nojenta que essa gente tenta lhe oferecer, mas ele nunca aguentou. É até engraçado, difícil de entender. Eles criaram esse menor revoltado, tu não consegue perceber? Esperava o quê? Mandou calar a boca, porque tinha tanta coisa pra dizer. Esse é o menor que usa gíria. A ironia é que quem usa português correto geralmente tá errado. É o colonizado que não quer sair da jaula. Na aula, o da gíria não conversa, só versa. Sabe como tudo funciona, o ego impulsiona as pessoas ao diploma. Às vezes nem é por maldade, mas seu senso de superioridade acredita. Esquece porque dita lá. Que diálogo é esse que só um vai falar, o outro se cala? Essa sala deve ter realidade virtual ou algum tipo de mágica. Afinal, a verdade é trágica. Estão encaixotados querendo discutir o que tem lá fora. Demora pra sair e sentir o que aquilo reprimiu. Pesquisa em escola Summerhill e leva a porra do aprendizado pra rotina. Se amanhã a escola acabar, amanhã nós vai estar fazendo o fundamento lá na esquina. Nas Brechas do Momento, um podcast para ajudar a educar a ação musical na escola e na vida. Realização: equipes de educação musical dos campi Niterói e São Cristóvão 3. Colégio Pedro II. Alô, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio Nas Brechas do Momento. Encontramos brechas para vir falar com você sobre música e palavra. E por isso eu chamo ele, o doutor das palavras e da música, Paulo Coutinho, meu colega de Niterói. Grande Pedro Borges, sou eu aqui, Paulo Coutinho. Fala, galerinha, estamos juntos. E aí hoje a gente vai falar sobre música e palavra, né, Pedrão? Para isso eu quero chamar ela, Luana Dutra, direto do campus São Cristóvão 3.
Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, Maravilha. estamos aqui hoje nesse episódio, né, para falar sobre esse assunto muito incrível que é a música e palavra, e para comentar com a gente também Caio Henrique. Fala, galera. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui com a presença desses três ilustres que já se apresentaram e com ele também, que conhece muito desse mundo da palavra, do rap, do hip hop, o senhor Ralph. Fala, rapaziadinha, tranquilão? Boa tarde para geral. Eu sou o Jatobá, aqui diretamente da Zona Norte, Rocha Miranda, representando Mente Ativa, Taco RJ e o Semente de Afeto. Episódio de hoje: música e palavra. E eu vou fazer um pouquinho de uma viagem aqui na arqueologia para saber como é que surgiu isso, a música e a palavra para a gente. A primeira maneira da gente entender como é que surgiu isso é observando os nossos parentes mais próximos que não são seres humanos. Os primatas, os grandes primatas. Vocês sabiam que o chimpanzé tem algo em torno de 110 palavras que ele consegue comunicar? Lá para a década de 30, sabendo disso, teve um pesquisador americano que ele falou assim, cara, eu acho que eu consigo ensinar um chimpanzé a falar. E ele tinha um filho, e ele adotou um chimpanzé. E ele começou a criar os dois juntos, como se fossem, né, irmãos. E aí, qual foi o resultado disso? O chimpanzé não falava nada, mas o filho dele começou a fazer som de chimpanzé. E aí ele parou a experiência e falou, isso vai dar errado, é melhor não seguir por aqui. Mas eles descobriram que os chimpanzés, apesar de não falarem com a voz, eles sabem muito de gestos. Isso foi desenvolvendo até que se chegou a um gorila chamado Coco. A Coco tem mais de 1000 palavras que ela sabe fazer em língua de sinais. Então, fizeram a relação, pensaram assim, bom, se os chimpanzés, os gorilas, se comunicam por gestual, é muito possível que nós, seres humanos, começamos também, não com a voz, mas com os gestos a nos comunicar. Não sei se foi com essa gorila Coco também, mas teve um experimento com um macaco, um chimpanzé, que eles davam um cartão para ele pedir a comida pelo cartão. E o legal nisso é que ele conseguiu fazer uma ligação de palavras como se fosse uma metáfora. Ele entregou o cartão que significava água e melão em inglês, ficaria watermelon. E ele queria melancia, na verdade. Olha então, só. O chimpanzé, ele é capaz de fazer uma metáfora que, para isso, na poesia e na música, é muito importante, né? Gente, isso é sensacional. Mas aí a gente pensa assim, bom, mas onde é que surgiu a voz, então, nesse universo? Porque os macacos, os chimpanzés e os gorilas, eles usam voz. Mas eles não usam a vocalização deles para comunicar ideias. Na hora que os macacos produzem sons vocais, eles estão mexendo com a parte do cérebro chamada sistema límbico, que é a parte responsável pelas emoções. Então, por associação, nós seres humanos, a gente usava a voz para expressar emoção e não para expressar ideias. Quando a gente expressava ideias, a gente usava o gesto. Só que, quando você vai para a caça, é muito mais eficiente se você usar o som ao invés do gesto. Um outro ponto, é muito importante para um animal acariciar o filho, ter contato com a cria. E quando a mãe consegue cantar para o bebê, ela pode até se distanciar, que o bebê ainda sente a presença dela, por meio do som da voz dela, né? Uma outra questão importante, vocês já viram os macacos catando piolinho nas costas um do outro. O que eles estão fazendo? Eles estão criando laços afetivos. Quando você tem a voz, você atinge muito mais indivíduos do que piolinho a piolinho. E a última questão que eu acho mais interessante é quando um grupo de Homo sapiens encontrava o outro, vamos supor, eu tenho aqui o meu grupo e o Paulo tem o grupo dele lá de Niterói. Se a gente expressar os nossos sentimentos verdadeiros, a gente vai estar dando uma vantagem para o outro grupo. Então, se o meu grupo expressar para o grupo do Paulo que nós estamos com fome, o grupo do Paulo vai se aproveitar dessa informação e pode acabar nos vencendo. Então, a fala
vocal foi uma maneira que o Homo sapiens encontrou de não expressar as suas emoções, para não dar vantagem para o seu grupo oponente. Então, incrível, percebe? Antes, a gente usava o gesto e a voz serve para expressão emocional. Ao longo dos anos, a voz vai perdendo essa coisa emocional e vai se transformando numa expressão de ideia. O que acontece quando você quer fazer uma frase emocional? Você usa muito do agudo e depois você usa muito do grave. E o contrário também é verdade. Se você quer que a sua fala perca emoção, você vai deixando ela cada vez no mesmo tom e você fala igual um robô. Então, o que é o canto? O canto nada mais é do que um resquício daquele Homo sapiens que se comunicava gestualmente e quando usava a vocalização era para expressar emoção. Acho que começando é a gente entender, né, que o autoconhecimento, tá ligado? A gente se conhecer é o primordial para a sobrevivência. Isso em qualquer âmbito de ser vivo, né? Tipo, a gente tem que se entender como reino animalia, que a gente é animal também, tá ligado? É tirar um pouco desse ego do ser humano, a cabeça ser essa instituição do pensamento, sendo que não é, tá ligado? O nosso corpo todo, ele pensa. Que é interessante, né? Você falou a parada do sistema límbico, que é como os animais se comunicam, é de entender também que a gente não tá fora disso, tá ligado? A comunicação hoje não é a racionalidade, que a comunicação, ela não é só a palavra, tá ligado? A comunicação é um gesto corporal, é uma expressão. E é interessante a gente pensar que a comunicação, ela funciona 95% no sistema límbico, tá ligado? Não é no neurocórtex, é no sistema límbico. Por exemplo, no comercial de cerveja que eles botam um bagulho bem vermelhão lá, tá ligado? Aí tem a questão também da erotização do corpo da mulher e várias outras questões, tá ligado? Outras questões que mexem no nosso inconsciente, tá ligado? A gente tem que lembrar disso também, que a gente é muito mais inconsciente do que consciente. Então, entender isso como estratégia de comunicação mesmo, que quem tem o conhecimento, eles usam para continuar nos controlando e continuar perpetuando a desigualdade. Muito bom essa visão aí do Ralph e falar como é lindo, né, que apesar de tudo isso, a gente ainda consegue se comunicar e a partir dessa comunicação nos expressar, não nos expressar apenas pelo corpo, pela dança, mas na palavra. A gente consegue formular alguma coisa passando por tudo isso que o Ralph falou e ainda conseguir se expressar e expressar o que tem dentro da gente, na poesia, na música. E a capacidade disso de tocar outra pessoa, de dirigir isso para outra pessoa e juntos ali formarem uma comunicação entre eles nessa troca de informação. Eu acho isso muito lindo, porque poesia é poesia, né? Realmente muito bonito isso tudo, porque você vê que mesmo você tentando ser superficial ao máximo, você não vai conseguir não ter sentimento. Você vai ter alguma emoção que vai se expressar de alguma forma. Então, às vezes, não pela palavra, você pode tentar se manter sem interesse na palavra, mas você vai se expressar pelo gesto, ou tocando alguma coisa, você escreve, compõe uma música. Então, eu acho a comunicação uma coisa muito magnífica. Você cria um laço com a pessoa emocionalmente conversando com ela, porque você se expressa, você cria várias coisas, não só pela voz, mas por tudo. Então, eu acho isso maravilhoso. Eu vou deslocar para o âmbito uma ênfase antropológica. Quando a gente começa a entrar no ponto da cultura, o gesto do chimpanzé e todas as respostas que vão acontecendo ao longo dos séculos da humanidade, isso está dentro dos significados que são carregados nessas ações que nós fazemos enquanto humanos, né? E quando a gente fala de comunicação, nem sempre ela é pacífica. Nem sempre o que faz sentido para mim faz o mesmo sentido para o outro. E quando a gente bota a música nessa jogada, ela é aí mais um canal de comunicação. Quando a gente começa a usar a palavra, né, para se comunicar musicalmente, ela é mais um tipo de linguagem. Porque as culturas, elas são transmitidas de formas diferentes, adquiridas de forma diferente, e elas se materializam nos grupos sociais de forma diferente. E como a gente vive numa sociedade que foi construída ao longo dos séculos por processos de desigualdades, né, por processos contínuos de violência, a gente vai encontrar culturas que são assimétricas.
E aí que entra a grande dificuldade que a gente enfrenta nos processos de desigualdades quando a gente fala de diversidade musical, né? No ponto de vista da música, da palavra, da música dos sentidos, da música enquanto comunicação. E a gente começa a falar também de estilos e gêneros musicais que se usam muito da palavra quanto fenômeno discursivo e quanto narrativa. Narrativa de um contexto, lugar de fala de alguém, lugar de fala de um determinado grupo social, e também a palavra como ferramenta, né? Como ferramenta rítmica, como ferramenta melódica. Eu acho que tem dois sentidos aí da palavra, né? Vou exemplificar aqui o que o Paulo falou. Falando de cultura, a gente está falando de um momento histórico muito importante na construção do Ocidente, de maneira geral, que foi mais ou menos 1000 a.C., onde Homero e todos os poetas decoravam suas poesias, suas rapsódias, iam de cidade em cidade cantando a história que eles iam levar. E esse canto era um canto improvisado. E esse improviso era um improviso baseado em rimas. Em 1000 a.C., um personagem, que é o Homero, que é o primeiro cara que pega isso e escreve. Ele foi o primeiro rapper que resolveu escrever aquilo que ele estava fazendo. E o que ele fazia? Contava uma história. Contava uma história de quê? De uma guerra. De uma guerra muito violenta, cujo resultado dessa guerra deu origem ao povo. Então, o Homero é um cara que canta a origem da Grécia por meio de uma poesia que provavelmente não foi ele que criou, que provavelmente chegou até ele de geração em geração, passada, sim, oralmente, por meio de rimas. As pessoas levavam anos aprendendo vida de rapsodo, de aedo, na cola de alguém que fazia isso, acompanhando um profissa para aprender a rimar e depois poder fazer as rimas dele. E aí, quando chega no Império Romano, depois passa para o cristianismo, os primeiros papas perseguindo e fazendo uma limpeza cultural da música grega naquele momento. Então, tem a cassação de instrumentos musicais, você tem a cassação de melodias gregas, até que a gente chega na Idade Média com um canto que não tem absolutamente nenhuma rítmica, que é o quê? O canto gregoriano. Eu queria puxar a parte do diálogo do professor Pedro, que foi os papas destruindo a cultura da Grécia, né, e puxar isso para os dias de hoje. Como há um plano de governo, preconceito e ódio contra a representação da fala por parte das classes mais oprimidas. E muito desse ódio vem do não entendimento do outro. Um filósofo chamado Wittgenstein, ele falava que o que gerava o problema na comunicação é que quando nós falamos, nós projetamos imagem na nossa cabeça e a partir dessa imagem nós falamos. E quando o outro capta essa palavra, ele pode formar uma imagem que pode ser tanto a que você queria passar ou outra, depende do ponto de vista dele. E a resolução desse problema seria a empatia, o entender o outro, ao estudar o outro, estudar a cultura do outro e ver que o outro também pode se expressar e falar. E a partir disso criar a comunicação mais saudável. E seria isso. Aí com o rap, que sofre muito preconceito, invasão de show, ultimamente a gente tem visto isso, invadindo show, querendo quebrar, e isso também acontecia antigamente, porque eles invadiam as rodas dos escravos de capoeira, para tentar destruir essa visão de mundo, né? Não tentar entender e a partir da imagem que se produziu na cabeça dela entender a outra visão de mundo, mas sim destruir e tentar impor a sua própria visão de mundo. Eu acho que o problema em si não é nem essa interpretação, né? Porque, na verdade, eu vejo isso mais como potência mesmo. Então, a minha visão sobre arte hoje em dia é justamente isso, tá ligado? Você faz arte, mas a arte para mim é um encontro, tá ligado? Então, tipo assim, se eu faço uma parada, eu sei que o Pedro ele não vai absorver a parada que eu quis dar, tá ligado? Ele vai absorver parte do que eu quis, mais uma parte que só ele tá enxergando, tá ligado? E aí que vai trazendo a pluriversalidade dessa arte, tá ligado? E não deixando uma parada restrita, uma coisa presa. A arte em si, ela não é, na minha visão, ela não é nem só o pensamento de tal pessoa, ela é a construção mesmo de
todos os observadores que vão chegando para somar nesse ponto, né? E o Caio tocou já nesse ponto de baixa e alta cultura, tá ligado? Que essa ideia é criada, que sempre é uma ideia criada em viés da exploração, né? Da dominação sobre o outro. Ver como é que você entrar no transporte público, no centro, na zona norte, na zona oeste, assim, tu vê os guardinhas, tá ligado? Massacrando os artistas de rua, tá ligado? Abordagem totalmente desrespeitosa, que a gente não vê na zona sul, tá ligado? Que é o cara lá que tá tocando o violino dele, tá tocando uma parada mais alta cultura, né? Uma parada mais refinada, que não tem isso essa abordagem que tem violenta, tá ligado? E aí a gente entra numa outra questão que é muito importante, é a supervalorização da cultura letrada em detrimento da cultura oral. A embolada, o repente, o funk, o rap, o partido alto, são joias que nós temos enquanto manifestação de cultura, enquanto manifestação de discurso. Por que que isso passa distante da universidade, por exemplo? Eu, em nenhum momento, tive aproximação com o mundo do rap na universidade. Em nenhum momento, tive aproximação com a embolada, com o repente. Mas isso passa longe, né? Passa longe porque quem dita qual o saber que é válido, qual é a verdade que é válida, né? Isso é uma construção histórico-social. Eu vi um documentário sobre o rapper Sabotagem. Você conhece, Ralph? Conhecer ele, eu acho que eu não devia nem ser nomeado como rapper. Exatamente. Mas eu não conheci, eu obviamente conhecia de nome, mas eu nunca tinha visto assim ele atuando. Eu assisti um documentário passou na TV Brasil. Primeiramente que a vida do cara é uma grande aula. Mas eu vi um vídeo dele, para quem está assistindo esse podcast agora, vocês podem parar de assistir o podcast agora e podem botar no YouTube. Sabotagem no Altas Horas. É um vídeo, não tem nem 2 minutos. Mas, assim, a virtuosidade do cara, ele está fazendo um improviso com o Paulo Miklos, que é um vocalista do Titãs. O Paulo Miklos, ele faz um beatbox no microfone, enquanto o Sabotagem começa a improvisar. Ele faz um improviso que é de uma sabedoria que é ímpar. Eu não tenho experiência com rap, não conheço o universo do rap, mas, do ponto de vista musical, o que ele faz ali, o que ele faz com a palavra, enquanto narrativa e discurso, e também enquanto ferramenta rítmica, até com o uso da prosódia, o respeito à prosódia. A prosódia, para quem não sabe, é o respeito ao acento fonético da palavra. Se eu vou usar a palavra balão na música, eu não vou usar balão, eu vou usar balão. Se eu vou usar picolé na música, eu não vou usar picolé, eu vou usar picolé. Eu estou respeitando a acentuação da palavra. Como ele tem esse domínio da palavra no seu discurso. Então, por exemplo, eu gostaria muito que o Ralph falasse um pouquinho do rap, por exemplo, do rap, desse movimento. Do que é isso, Ralph? Sim, mano, tem várias paradas muito interessantes. O primeiro estudo que você falou lá atrás, né, a parada da universidade, eu acho que já começa no próprio nome, tá ligado? E isso é interessante também, a gente entender o pensamento com o pesamento, tá ligado? A gente dá peso para as coisas. A palavra universidade está estritamente ligada a essa ideia de que existe um saber predominante em relação aos outros, tá ligado? E aí eu já vou trazer o Fernando Aruta num livro dele que chama Tirando o Atraso, tá ligado? Que ele fala assim: o atraso proporciona soluções desusadas e futuristas, tá ligado? Que é exatamente esse caso do rap, do funk e de outras culturas que são marginalizadas, tá ligado? Pelo nosso sistema. Então, a partir desse momento que tem esse atraso, tá ligado? Que não são culturas estudadas, que não têm acesso, tá ligado? Hoje em dia o rap já ganhou uma certa proporção, e a internet também, né? Que a gente consegue ter um certo conteúdo, mas se a gente voltar 10 anos atrás, não tem, tá ligado? Eu conheci o rap em 2017 e tal, fui fazendo, mas o rap é muito autodidata, tá ligado? Assim como outras culturas marginalizadas. Então não tem uma escola do rap. Então ele é muito autodidata nessa osmose mesmo de você absorver conhecimentos, vivências. Você pode ficar 30 anos numa universidade, numa sala de aula, tá ligado? Estudando sobre rap, por exemplo, estudando sobre funk, sobre batalha de rima.
Se tu não for na batalha, cara, se tu não for lá no lugar, tu não vai ter essa vivência, tá ligado? Mano, tu tem que estar lá, tá ligado? Tu tem que, tipo, ser a parada, que tem a ver muito com o princípio das culturas indígenas, né? Você não tem um conhecimento, você se torna aquilo. Então você não absorve o rap, você se torna o rap, tá ligado? E, Sabotagem, ele é um deus, mano. Tipo, ele é foda e, tipo, foi muito triste, tá ligado? Quando ele partiu, mais ou menos quando eu tava nascendo, tá ligado? Tu vê como é que sente, porque é uma presença forte, tá ligado? É um cara que, tipo assim, tu vê o amor ali na pele, tá ligado? Pelo que tá fazendo. E é um cara que morreu, consequência, né, do passado dele e tal, parada de gangue, que é mais um resquício desse mundo neocolonial, né? E, na verdade, é assim que surgiu o hip-hop, né? O hip-hop, ele surgiu nos Estados Unidos no meio de uma guerra de gangue, que tem a ver com atraso também. Então, tem essa ideia de, tipo assim, do atraso possibilitar essas coisas. Mas a gente não precisa do atraso para isso, por exemplo. Porque o cara que não tem braço, ele desenvolve outras habilidades com o pé, por exemplo. Ele aprende a escovar o dente com o pé, a pilotar com o pé, tá ligado? A escrever com o pé. Mas a gente não precisa perder o braço para isso, tá entendendo? Então, não necessariamente a gente precisa estar atrasado para desenvolver soluções desusadas e futuristas, tá ligado? Não, que eu ia falar mais ou menos o que o Rafa falou, porque realmente a universidade, a escola, a cultura sempre foi focado muito no lado ocidental. Mesmo a pessoa, às vezes, morando na Ásia, por exemplo, ela estuda mais coisa ocidental do que oriental, por exemplo, porque a cultura desses lugares, infelizmente, nunca foram muito abordadas universalmente. Se você for ver na escola, por exemplo, não em música, mas se for estudar mesmo história, você pega a história inteira da Europa, mas você estuda um tiquinhozinho da Ásia. Você não sabe direito como é que surgiu a cultura, de onde a população surgiu exatamente. Então, se você perguntar para qualquer um, a pessoa é capaz de saber mais sobre a Europa do que ao lado oriental. Igual o rap, o funk, porque são estilos musicais que foram criados por pessoas que não estavam no topo da sociedade, sabe? Foram as margens que foram fazendo uma cultura muito incrível que mostrava a vivência, a escrevivência de cada um. Você vê como é que cresceu, mas mesmo assim, nas universidades, nas escolas, não são abordadas da forma que deveriam, porque tem um peso histórico. Elas são importantes para a história do Brasil, do mundo em si, dependendo do gênero musical, tipo hip hop, algumas músicas culturais japonesas. São importantes porque mostram a história de como a raça humana foi se desenvolvendo com o passar do tempo. Mas mesmo assim, muitas pessoas têm a cabeça narrow-minded, né, que não querem aprender coisas novas, exatamente, estreitas. Então, muito complicado. O mundo tinha que ser mais pluri, sabe? Ter mais cultura, a gente estudar mais sobre as coisas no geral. Tem um livro que eu estava lendo recentemente chamado Flecha no Tempo. E ele fala justamente sobre isso. Ele tenta destruir essa razão ocidental e colocar a visão dos iorubás da Ubanda e, a partir disso, criar uma visão de mundo. E ele fala que muito disso vem por causa de Descartes, porque, para ele, a partir do eu, a partir da razão, o eu ocidental pode criar todo o conhecimento e o resto é resto. E joga fora o resto, porque o resto é de nativos e de índios. E eu queria passar uma experiência minha, citando o Sabotage, que ele fala, uma das maiores músicas dele: um bom lugar se constrói com humildade. E a partir disso eu queria contar a minha história. Eu fui na biblioteca Parque Estadual, lá do centro do Rio, e estava tendo uma rodinha de breakdance. Mais para dentro, numa sala lá, estava tendo uma roda de rap e uma roda de slam. Eles falavam: quem chegar aqui pode vir aqui colocar seu nome, recitar a sua poesia, cantar o seu slam. E a partir dali, daquela rodinha, qualquer um podia chegar, qualquer um podia permanecer ali. O que é muito diferente da universidade, né? Não é todo mundo que pode entrar na universidade. E isso mostra muito que, de um lado, tem uma cultura que tenta excluir o outro, e do outro tem outra que recepciona todo mundo, que quer mais, que quer cultura, que quer mais conhecimento. Então, Ralph, deixa eu te perguntar uma coisa. Você escreve o texto primeiro e vai treinando o discurso oral? A gente começa muito nessa parada da escrita, né? E hoje em dia passando para o celular, por praticidade, e acabei voltando, né? Tipo, mas eu componho no celular também, eu faço os dois. Mas a escrita, eu vejo a escrita mais como gesto mesmo, né? Dessa organicidade e desse lugar que eu falei do corpo, palavra, tá ligado?
esse corpo, palavra e movimento. Mas é interessante a gente pensar, né, que a arte, ela vem do mesmo íntimo, tá ligado? É o mesmo lugar de onde vem a contação de história, é de onde vem a poesia marginal, de onde vem a melódica de uma música no piano, de onde que vem a dança, de onde que vem o teatro, vem do mesmo lugar, tá ligado? O mesmo lugar lá, um íntimo dentro da gente, tá ligado? É o mesmo lugar. E, tipo assim, eu sou mais ligado à poesia marginal. Até faço de improviso também, tipo, e tenho essa facilidade em improvisar por conta de treinar sempre, né, tal, a poesia escrita, mas tipo assim, eu nunca fui, assim, MC de batalha, tá ligado? Já bateria algumas vezes, mas nunca fui, assim, MC de batalha. Eu vou mais pro lado do slam. Qual é a diferença entre o slam e o improviso de batalha? O slam, na verdade, é uma poesia marginal, que já vem escrita, né? Já é uma poesia normal, já é decorada. O slam, na verdade, é uma competição. É interessante a gente pontuar. Que não é tipo, faz um slam aí, tá ligado? É muito comum a gente ouvir isso, tá ligado? Faz um slam. Como é que o slam fosse um bagulho. Mas o slam é uma competição só, assim como é que tem a batalha de sangue e a batalha de conhecimento, que o Marechal criou. Então são três coisas diferentes. O slam, ele é esse 3 minutos, sem nenhum aspecto de fantasia tal, é uma performance de uma poesia. Aí a batalha de sangue, ela tem alguns formatos, né? Que é o formato de tempo, né? 40-40, de segundos, ou então de ataque e resposta, que ela é de improviso, né? É aquilo que a gente vê, por exemplo, no filme lá no Eminem, que ele fica disputando e tipo, cada um vai xingando o outro, né? Sim. Esse é o tipo sentido isso. da batalha de sangue, né? E tipo, não necessariamente tem que ser na gastação também, né? Tem muitas batalhas que vão pro sentido mais, tá ligado? Que fala várias paradas assim muito foda, né? Mas também tem a Batalha do Conhecimento, que o Marechal criou, que é uma batalha específica com tema, tá ligado? Que é temática, que eles dão tema, tipo assim, primeiro pegam uma folha grandona lá, aí botam algumas coisas que o MC tem que usar no meio da batalha. Umas palavras, aí vai falando, tipo assim, avião, leite condensado, coisas atuais mesmo, né? Então, coisas assim, tipo... É uma criação, você falou de um MC nosso, né? Batalha de Conhecimento. Do Marechal. O Marechal ele é um dos pioneiros, assim, no rap nacional, né? Isso é uma forma de desmontar um pouco essa postura dos rappers serem agressivos na fala, né? Porque tem muito isso a origem de gangue, né? Como você falou. Então tem muito dessa disputa, né? E aí, quando você chega com essa batalha de conhecimento, você já está propondo uma coisa diferente, né? Que não seja no âmbito tanto da violência, nem das gangues, mas assim, de um compartilhamento ali de ideias e tal, Sim. né? É interessante a gente pensar, né, que é tudo influenciado por esse mundo ocidental pós-colonial. Sim. Pós-colonial não, neocolonial. Então, a gente pensar nisso de o próprio movimento de gangue, para os caras ver que, tipo assim, pô, tem gente pra caralho morrendo, não dá mais pra coisar isso, né? Tipo... Eu fico emocionado quando a gente descobre a força que a letra de uma música pode ter, como é forte um verso de Belchior, e ele tem consciência disso, por exemplo, quando ele diz: eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Quando ele escreve isso, quando ele canta isso, ele tem consciência que uma música é uma faca. Um verso corta, ele abre, ele se introjeta na pele da pessoa. E aí eu queria propor para vocês também aqui, para a gente se encaminhar para encerrar, que cada um pensasse aí um par de versos que marcou a sua trajetória. Essa é uma parada interessante de pensar. A parada da palavra, né, de ser uma arma, tá ligado? Isso aí veio pra mim do Nelson Maca, tá ligado? Salve Nelson Maca, mais uma vez, que é um poeta baiano muito foda também, poeta marginal, que foi muita referência pra mim. Então, um verso meu que eu falo exatamente com essa mesma metáfora da faca. Ainda faço os ensinamentos de Nelson Maca, sem contar com a sorte do mundo. Larguei a faca porque o corte da arte é mais profundo. Então, tipo, é o mesmo sentido de, tipo assim, dessa sabedoria também, né? De como usar as palavras, tá ligado? De não usar de maneira irresponsável. Caraca, muito bom, Ralph. Caraca. Eu não vou citar um verso, mas eu vou parafrasear um pensamento que acho que é importante a gente ter esse pensamento enquanto exercício. Então, galera de Niterói, galera de São Cristóvão 3, estudantes do Meu Brasil Varonil, se liga nesse pensamento. Para a gente mudar uma realidade ou um fenômeno dessa realidade, primeiro de tudo, primeiro passo,
a gente precisa repensar a forma como a gente fala sobre essa realidade e sobre esse fenômeno dessa realidade. A poesia que eu escolhi para manifestar é uma da Yoko Ono, em que ela consegue juntar muito bem como o nosso comportamento e a linguagem, que através da poesia ela entra em nós. O poema começa assim: durante 3 meses, faça o bem, fale o bem, nunca faça o mal, nunca fale o mal, e veja o que acontecerá na sua vida. Então, o que eu acho que mais me marcou é de uma música internacional, da Gaga, que é Dance in the Dark, que ela fala, Find your freedom in the music. Tipo assim, ache sua liberdade na música, porque tudo que a gente conversou hoje, que a música ela traz emoção, ela traz a liberdade de você sentir o que você é. Enquanto escuta uma música ou compõe uma música, você pode ser o que você quiser e não se sentir mal por isso, porque a sociedade não tá botando um peso em cima de você. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro Nas Brechas do Momento desse ano, de 2021. Tentamos hoje cobrir o máximo possível do assunto música e palavra, assunto extensíssimo e igualmente belíssimo. E eu deixo meu salve final para você, aluno de São Cristóvão 3, que acompanha as aulas de educação musical. Muito obrigado pela tua participação, pela tua colaboração. E sinta-se sempre convidado a participar cada vez mais com a sua música e com a sua palavra. Vou chamar meu amigo Paulo Coutinho para quem vai ser o salve final. E o meu salve, cara, vai para todos os estudantes, todas e todos os estudantes da primeira série do ensino médio do Campus Niterói. Estão aí acompanhando, super engajados, o trabalho de educação musical que a gente está realizando nesse período. Então agora, Caio, manda teu salve aí, queridão. Meu salve vai pro pessoal da biblioteca PSC3, SC2. Pessoal muito bacana, fiquei com o livro deles desde o início da pandemia. Espero que eles me perdoem, vou voltar lá, vai ter um atraso de 100 mil anos. Eu vou ficar expulso para sempre da biblioteca. E você, Luana, para quem é o seu salve? E o meu salve vai para todos os alunos do Colégio Pedro II, principalmente os que estão no primeiro ano do ensino médio. Galera, tô aqui no podcast, tô representando aqui o primeiro ano. E, para dar o salve, também temos nosso querido Ralph. Aí, meu salve é para toda a comunidade escolar, certo? Principalmente aquela rapaziada que faz o colégio girar, tá ligado? Faz o colégio acontecer. E na maioria das vezes são invisibilizados, certo? Então o pessoal dos serviços gerais, o pessoal da portaria, certo? A merendeira, toda essa rapaziada que a gente acaba ignorando, mas sem eles o colégio não funciona. E também para quem acredita no colégio melhor, tá ligado? Alguém que sempre acredita que a escola é essa constante reinvenção e que luta por isso, saca? Luta por um colégio menos eurocêntrico, tá ligado? Luta por um colégio mais circular, enfim, fé pra isso. É isso, gente. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Luana. Obrigado, Caio. Obrigado, Ralph. Obrigado você que nos ouviu. Quero deixar alguns endereços para você nos encontrar nas redes sociais. O trabalho do Ralph você confere no Instagram, RJAtaco, com K, Sementes de Afeto e Mente Ativa. No Instagram você também encontra uma página do nosso podcast Nas Brechas do Momento e temos uma página da equipe de educação musical de São Cristóvão 3, que é Música CP2 SC3. No YouTube, além do canal da Ataco RJ, você também pode ouvir os outros episódios do nosso podcast produzidos em 2020 no nosso canal Nas Brechas do Momento e obviamente também no Spotify. Além disso tudo, você pode também entrar em contato conosco pelo e-mail nasbrechasdomomento@gmail.com. Manda pra gente sua dúvida, manda pra gente seu comentário, sua sugestão e nós vamos ler no próximo episódio, que será sobre música e corpo. Valeu, pessoal, um abraço, nos encontramos nas brechas de algum momento. Você ouviu As Brechas do Momento.
podcast quinzenal das equipes de educação musical dos campos Niterói e São Cristóvão 3. Se inscreva no nosso canal no YouTube, dê like e ative o sininho para receber notificações quando tiverem novos episódios. Um abraço e até a próxima brecha de algum momento.